Você faz as coisas esperando ser aprovada pelas pessoas? Você faz as coisas esperando aplausos, reconhecimento? E quando isso não vem, quem é você sem a aprovação das pessoas? No programa de hoje a gente vai falar sobre isso, como minimizar o impacto que isso tem na sua vida. Tem pessoas que fazem tudo para serem reconhecidas. Tudo que ela faz é esperando algo em troca, esperando um aplauso, um elogio, um muito obrigada. E essas pessoas muitas vezes acabam se sentindo o quê? Frustradas. Por quê? Porque pessoas que agem em busca da aprovação dos outros, né? São pessoas que, na verdade, nunca se sentem aprovadas por mais que elas sejam. Por quê? Porque, no fundo, essas pessoas que buscam o tempo todo serem aprovadas, serem reconhecidas, serem elogiadas, são pessoas que buscam isso porque elas não se dão isso. Então, quando elas recebem de fora, elas também não conseguem identificar, não conseguem se apropriar. E ela fica num ciclo constante de não se sentir nunca aprovada, nem pelos outros e nem por si. E isso tem um impacto muito profundo na sua vida, na sua autoestima, na sua autoconfiança, porque parece que nada do que você faz é suficiente, você se cobra demais de fazer cada vez mais, de fazer as coisas cada vez melhores, porque no fundo você faz esperando receber algo para suprir um buraco, um vazio que você tem de algo que você não está se dando. Ou de algo que talvez a sua mãe não tenha te dado na sua infância, e aí você busca isso nas pessoas, algo que talvez o seu pai não tenha dado para você. Então, no programa de hoje, a gente vai falar sobre como a gente se libertar dessa necessidade que a gente tem de sermos aprovadas, porque senão a gente sem perceber, a gente vira um robô, né? A gente faz de tudo, a gente faz, e a gente faz às vezes tudo muito calculado, esperando, eu vou fazer isso para ver se dessa forma eu recebo algo em troca, eu vou fazer para ver se as pessoas conseguem enxergar o meu valor. E isso pode se tornar um peso na sua vida. Antes de falar sobre como vencer isso, eu quero lembrar e contar uma novidade, se você não viu, que dia 11 de agosto a gente vai ter uma live ao vivo, 11 de agosto, segunda-feira, às 20 horas, do programa Essência. A gente vai ter uma live ao vivo, onde você vai poder mandar suas perguntas, a gente vai interagir, a gente vai receber convidados, vai ser um momento super especial. Então anota na sua agenda para você estar aqui com a gente nessa live, tá? E também para falar que a gente vai deixar um link aqui embaixo na descrição desse programa, né, do vídeo, e também um QR Code na tela. Você precisa clicar nesse link e preencher. São 5 perguntas para ajudar a gente a responder uma pesquisa para criar conteúdos com cada vez mais qualidade para você, para poder te ajudar cada vez mais. E assim que você finalizar essa pesquisa, você vai ganhar um e-book de presente escrito por mim, que vai te ajudar muito também, vai chegar no seu e-mail. Então, é só você colocar o celular aí na tela, apontar o celular na tela, para você abrir o QR Code ou clicar no link para responder essa pergunta, que vai ajudar demais a gente. A gente decidiu fazer essa pesquisa porque a gente está recebendo muitos feedbacks positivos do quanto o programa tem ajudado quem está assistindo, e a gente quer produzir conteúdos de cada vez mais personalizado, de acordo com aquilo que vocês querem, no horário que vocês querem. Então, é bem rapidinho, vai ajudar a gente pra caramba, combinado? Então, vou esperar vocês, tá bom? Bom, vamos lá então falar sobre essa necessidade de aprovação. Primeira coisa que a gente precisa entender. Tem pessoas que fazem muito além do que deveriam fazer, porque elas vivem realmente, elas são movidas por essa necessidade emocional. Então, a busca pela aprovação, a busca pelo reconhecimento é algo que faz parte da nossa natureza humana. Tem pessoas que acham assim, eu quero ser aprovado, então quer dizer que eu não tenho autoestima? Quer dizer que eu não tenho autoconfiança? Não, quer dizer que você é um ser humano. Se a gente olhar a necessidade, a pirâmide de Maslow, por exemplo, a 4ª necessidade básica do ser humano é a necessidade de estima. E dentro disso está a necessidade de reconhecimento, de aprovação, de validação. Faz parte da nossa necessidade humana. A gente faz as coisas, a gente quer receber um elogio, a gente quer receber um obrigado, a gente quer que as pessoas vejam a nossa luz, a gente se esforça para isso e tá tudo bem com isso. Não há erro em você esperar isso de alguém, não há erro em você esperar um elogio do seu marido, dos seus filhos. O que causa problema é quando você depende disso para se sentir bem. Então,
esperar é diferente de depender. Você pode esperar, eu espero sim que, por exemplo, quando eu leio um comentário de vocês aqui contando, poxa, o programa está sendo muito legal, tá mudando a minha vida, é muito legal, eu me sinto como, poxa, o trabalho que eu estou fazendo está dando fruto, o trabalho que a gente está fazendo, é muito bom receber isso, mas imagina se não viesse nada de vocês, imagina se não viesse nada do lado de fora, como eu fico? Então, o que acontece? Quando eu não me aprovo, quando eu não me elogio, quando eu não me reconheço, eu sempre vou depender que isso venha de fora. E aí, se isso não vem, eu fico vazia. E quando vem, eu não consigo reconhecer. Por quê? Porque, como eu falo que as nossas emoções são como imãs, tá? Então, precisa ficar. Ou vai atrair ou vai repelir. Se você é uma pessoa que só se critica, quando vem um elogio, não vai atrair, vai repelir. Porque você só tem crítica e aí do lado de fora vem o quê? Um elogio. Então não dá match, entende? Agora, se você é uma pessoa que tem o hábito de se elogiar e vem um elogio, você sabe receber isso e se apropriar. Se você é uma pessoa que tem o hábito de se elogiar e vem, por exemplo, uma crítica, você não vai receber aquilo de uma forma que vai te machucar tanto e você vai levar como verdade absoluta. Você vai parar para refletir sobre aquela crítica e você vai tornar ela em algo construtivo. Então percebe que o nosso mundo emocional ele funciona assim. Então tudo começa dentro da gente. Se eu me aprovo ou não, se eu só me critico, se eu me elogio ou não. E existem alguns segredos que eu vou compartilhar aqui sobre como a gente vencer essa necessidade de ser aprovado o tempo todo. Por quê? Tem muitas pessoas que são movidas por essa necessidade e não pelos seus sonhos. Então, o que precisa mover a sua vida são os seus sonhos, os seus objetivos. Né? Então, você tem o sonho de abrir uma empresa, de casar, de ter filho, só que muitas vezes a sua necessidade de ser amada, de ser vista, de ser reconhecida é tão grande que você paralisa diante dos seus sonhos. Por quê? Porque tudo que a gente faz pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. 50% tem chance de dar certo, 50% de chance de dar errado, não é verdade? Tudo. Há um relacionamento que você entra, um trabalho que você começa, qualquer coisa que a gente faz pode dar certo, como pode dar errado. E aí o que acontece? As pessoas que têm essa necessidade de ser aprovada o tempo todo, elas muitas vezes não fazem o que precisa ser feito, porque elas não querem nem correr o risco de não ser aprovada. E aí são pessoas que são movidas, então, elas abandonam os sonhos delas, elas abandonam os objetivos. Por quê? Porque ela quer se proteger dessa rejeição. Ela quer se proteger dessa possível desaprovação das pessoas. E aí é que entra o problema. Por quê? Porque você se torna uma pessoa movida pela sua necessidade emocional. E isso é realmente um problema. E é claro que, como eu sempre trago aqui para vocês, né, existem ferramentas práticas, existe um caminho para você conseguir se libertar dessa necessidade de ser aprovada. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar também por que a gente é assim, por que a gente tem essa necessidade de aprovação, de onde vem isso? Isso vem, como tudo na nossa vida, da nossa infância. Quando a gente está ali crescendo, a fase da formação da personalidade depende muito do que você recebeu ou não dos seus pais. Então, se você for uma criança, por exemplo, que foi nunca era aprovada, nunca estava bom, você cresce com essa insegurança, esse sentimento de que nada do que você faz é bom o suficiente. Ou se você era uma criança que era aprovada o tempo todo, tudo que você fazia era uau, era demais, era sensacional, você também pode crescer com essa expectativa de que todo mundo te dê isso que seu pai e sua mãe te deram. Então, é o que eu sempre falo. Tomar muito cuidado e olhar para a nossa história de vida. Se teve um excesso ou se teve uma falta. Porque tudo que a gente espera das pessoas é baseado nesse excesso ou nessa falta. E a boa notícia é que a partir do momento que a gente traz para a nossa consciência, poxa, eu sou assim porque eu tive muito ou porque eu não tive nada, é a gente trabalhar o quê? Mas agora eu posso escolher o que é saudável para mim. Até que ponto é saudável que eu espere das pessoas, até que ponto não. Então, é importante a gente entender, olhar para a nossa história e perceber se teve excesso ou se teve falta, para entender o que eu estou esperando das pessoas. Porque muitas pessoas não sabem, mas a forma como eu me relaciono com o mundo é a forma que eu comecei a me relacionar com os meus pais e depois a forma que eu me relaciono comigo.
Então, primeiro, como foi esse relacionamento com o meu pai e minha mãe, que foram as minhas primeiras fontes de amor, ou não, né? De falta de amor. E qual foi a relação que eu construí comigo a partir disso? E a partir disso, eu vou me relacionar com o meu marido, com o meu chefe, com os meus filhos, com os meus amigos, com as pessoas ao meu redor. Então não tem como a gente causar uma mudança na nossa vida sem a gente olhar para a nossa história. Então, a primeira coisa, olha para essa história e identifica, foi falta ou foi excesso? E aí, se você é uma pessoa que tem essa necessidade constante de ser aprovada pelas pessoas, mas você nunca se sente aprovada, mesmo quando elas te aprovam, ou você é uma pessoa. E aí, como que eu sei, Bruna? Como que eu sei que eu tô sendo aprovada, mas que eu não tô sentindo isso porque é uma falta? É só você olhar para sua vida. Se você é uma pessoa que faz muito, mas nunca se sente aprovada, ou se você é uma pessoa que espera só que isso venha de fora, mas você não se dá. Ou se você é uma pessoa que sente essa sensação constante de insatisfação, são sinais de que ou se você é uma pessoa que não faz por medo do que os outros vão pensar, por medo das pessoas não aprovarem, são sinais de que a aprovação, né, de que você é movida por essa necessidade emocional, tá? E Bruna, o que que a gente tem que fazer? Eu anotei aqui quatro dicas, quatro movimentos que você pode fazer para te ajudar a vencer essa necessidade constante que move a sua vida. O primeiro deles é entender que as pessoas querem ser aprovadas, mas elas não podem depender disso, como eu já disse. Esse é o primeiro ponto, é você abrir a sua mente para isso. Eu não posso depender da aprovação das pessoas. Eu preciso me aprovar em primeiro lugar, que aí já é outro ponto que eu trouxe aqui. Enquanto você não se aprovar, nunca será suficiente o que você recebe de fora. Então, o que que você está esperando de repente que o seu marido te dê, a sua mãe te dê, o seu pai te dê, o seu chefe, os seus filhos, e que se você olhar para a sua vida e se você se perguntar, eu me dou isso? Quanto eu me dou esse amor, esse elogio, esse reconhecimento, essa validação que eu estou esperando dessas pessoas? Então, enquanto você, e aí eu sempre falo, né, um exemplo que eu gosto de dar, é igual quando a gente vai no mercado com fome. Você já foi no mercado com fome? Meu Deus, é desesperador, porque a gente compra além, a gente compra coisa que não devia, a gente se arrepende, porque a gente está vazio. Então, qualquer coisa que a gente vê na nossa frente parece gostosa. Uma pessoa que não tem autoestima, uma pessoa que não se dá nada, ela se satisfaz com qualquer coisa que venha de fora. Então, por isso que muitas vezes ela aceita menos do que ela merece. Ela aceita um trabalho que ela não faz ela feliz, um relacionamento que não dá o que ela merece. E é muito interessante porque quando a gente começa a se encher e a gente começa a se aprovar, a gente começa a ficar mais criterioso naquilo que a gente recebe de fora. Eu lembro que quando eu sou casada, né, há 12 anos, e quando eu conheci meu marido, eu não tinha autoestima, não tinha autoestima nenhuma. E então qualquer coisa que ele me dava, para mim, era suficiente. Nesse processo todo, eu comecei a me trabalhar, eu comecei a me curar do meu vazio, a me preencher, eu aprendi a me amar. E eu lembro que eu tive uma conversa com ele um dia que eu falei: olha, isso que você está me dando agora, isso que você tem para me oferecer, há um tempo atrás era suficiente, mas hoje não é mais, porque eu entendi que eu mereço mais. E eu lembro que depois dessa conversa eu fiquei refletindo, gente, eu jamais seria capaz de ter essa conversa com ele se eu não tivesse cheia de mim. Se eu não entendesse que, em primeiro lugar, eu me tenho, sabe? Eu tenho a mim, eu me aprovo, eu me aceito, eu reconheço o meu valor. E se ele não souber me dar isso, nessa proporção, é pouco para mim. E isso é amor próprio. Isso é você se respeitar, você se valorizar. Isso é uma construção. É uma construção que eu tenho certeza que se você assistir, por exemplo, maratona os programas Essência e praticar o que eu ensino, você vai conseguir perceber uma mudança na sua vida. De repente, uma pessoa que você mendigava afeto, você esperava algo que ela, às vezes ela não pode te dar. E que tem coisas que meu marido não pode me dar, porque eu sei que ele não recebeu. E eu entendo isso, só que antes eu achava que tudo era sobre mim, que ele não me dava porque ele não me amava, ou aceitava muito menos porque eu me dava pouco. Então, percebe que quando a gente constrói a nossa autoestima, a gente começa a entender o que é do outro e o que é meu,
né? E até que ponto eu deixo que as pessoas cheguem, vão, né? Até aqui você vem, até aqui eu já não permito mais, mas para isso você precisa ter a sua autoestima. E para isso você precisa entender que nunca vai ser suficiente nada do que vem de fora se você estiver vazia por dentro. Tem uma frase que eu falo que está até no meu livro: é impossível amar uma pessoa que não se ama. É muito difícil. Inclusive esse e-book que vocês vão ganhar preenchendo a nossa pesquisa, eu falo muito sobre isso, né? Sobre a dificuldade que é a gente esperar tanto do outro algo que a gente não se dá e como a gente sair disso. Então, se você ainda não preencheu, clica aqui rapidinho, você preenche ou no QR Code que está na tela, tá? E outra coisa que eu anotei aqui, né, para a gente vencer essa necessidade de aprovação, então, além da gente aprender a se amar, a gente aprender a se encher, além da gente se posicionar com as pessoas, é a gente se conectar com os nossos sonhos. Então, eu sei, ontem, essa semana eu recebi no meu Instagram uma pergunta assim: Bruna, eu tenho um chamado que é evangelizar pessoas, falar sobre Jesus com as pessoas, mas eu tenho muito medo de falar em público e isso me trava. E eu falei assim para ela, eu falei, olha, foi uma caixinha que eu respondi. Eu falei, olha, quando a gente fala sobre ajudar pessoas, a gente tem que estar conectado com o propósito, com o serviço e não com o ego. Então, as pessoas que não estão conectadas com o seu próprio servir, com o seu propósito de vida, com aquilo que ela veio fazer através do trabalho dela. Quando a gente fala propósito de vida, não necessariamente é algo que você vai fazer, às vezes é o seu trabalho, através do seu trabalho você aumenta a autoestima das pessoas, você gera conteúdo de qualidade para as pessoas, você transforma a vida das pessoas, ou você limpa a casa de uma pessoa, faz uma comida, você tem um restaurante. Qual o propósito por trás do que você faz? Quando você não está conectada com isso, quando você não vê valor naquilo que você faz, naturalmente o seu ego cresce. E aí você é movida pela sua necessidade de ser aprovada pelas pessoas. E eu falei isso para ela: se você quer realizar, né, servir dessa forma, evangelizar pessoas, você precisa deixar de lado o seu ego e se conectar com o seu servir, com aquilo que você veio fazer. Porque é a única forma que tem de fazer isso. Então, se conectar com os seus projetos, naturalmente faz você tirar os olhos tanto dessa sua necessidade de ser aceita e aprovada. Por quê? Porque os seus olhos estão nos seus projetos, nos seus sonhos, nas suas metas, nos seus objetivos. Se você não tem isso muito claro, clareza disso, clareza do porquê você faz o que você faz, por que você quer fazer isso, você acaba sempre sendo movida pelo seu emocional. Então, essa é uma outra dica importante. E por último, que eu anotei aqui, que é, assim, por último, não menos importante, é você aceitar, na verdade, que não vai ser aprovada por todo mundo. Você precisa aceitar que para você ter sucesso, você vai passar por momentos de rejeição. Enquanto algumas pessoas te aplaudem, outras vão te julgar, vão rir da sua cara, e tá tudo bem. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com autoestima, eu era muito ciumenta antes disso, né? Eu era muito dependente emocional, eu era muito ciumenta. E eu lembro que eu falei, meu Deus, imagina o que as pessoas vão pensar quando me ouvir falar de autoestima. Hoje eu tenho um curso, eu tenho uma formação, eu formo mulheres, outras profissionais para trabalharem com isso, eu desenvolvi um método, a gente tem aqui o programa Essência, que eu trago muito conteúdo sobre isso. Mas no começo, quando eu comecei, não era assim. Eu saí de uma pessoa ciumenta, que me curei, né, reconstruí a minha relação comigo e comecei a falar sobre isso. Então, eu fiquei com muito medo. O que os meus ex-namorados, por exemplo, que sofreram muito com as minhas crises de ciúmes, vão pensar sobre isso? E é claro que, né, eu falo, hoje eles mandam as esposas para vir fazer os meus cursos. Eles entenderam que realmente foi algo que eu curei, mas no começo eu fiquei com esse medo. O que as pessoas vão pensar sobre isso? Então, se eu tivesse focado nisso, talvez eu não tivesse continuado. Por quê? Porque não faz sentido a Bruna, ciumenta, dependente emocional, falar de autoestima, ensinar autoestima, falar que as pessoas têm que se amar. Mas a verdade é o quê? Eu aceitei naquele momento que algumas pessoas iam rir da minha cara. E aceitar que a gente não vai ser amado, que a gente não vai ser aceito por todo mundo, é libertador. Porque tira esse peso do perfeccionismo, da necessidade de agradar, de não conseguir dizer não. Porque as pessoas que
têm essa necessidade de ser aprovadas, elas têm essa dificuldade de falar não. Elas se sobrecarregam, elas falam sim para todo mundo, elas querem ajudar todo mundo, elas querem ser boazinhas, ou elas querem o tempo todo provar o próprio valor. Então elas fazem, fazem, fazem. Então percebe o quanto que aceitar que não é todo mundo que vai te agradar, que vai te aceitar, que vai gostar de você, que vai te aprovar. E isso não tem a ver só com você. Às vezes a pessoa não gosta de você ou não te aprova porque ela tem inveja de você. Ou às vezes porque você lembra a mãe dela e ela projeta a mãe dela em você. Ou às vezes porque alguma coisa, alguma luz que você tem ou alguma sombra que você tem reflete no que ela tem nela e isso incomoda. Então tá fora do nosso controle o que as pessoas pensam a nosso respeito. E isso ajuda a gente a vencer essa necessidade de ser aprovado por todo mundo e aceitar que, enquanto algumas pessoas vão adorar, outras pessoas vão olhar e vão falar não gostei, e tá tudo bem, né? Então tá tudo bem não ser aceito, não ser aprovado e não ser amado por todo mundo. Eu falo que nem Jesus, né? Nem Jesus agradou todo mundo, nem Deus agradou todo mundo. Quem sou eu para querer agradar todo mundo? Então, é um peso que a gente pode tirar das nossas costas e viver mais leve. Mas para isso, eu tenho que estar conectado o quê? Com a minha vida, com os meus objetivos, com os meus sonhos, com a minha mensagem, com o meu propósito. Quando eu estou conectada com isso, é isso que me move. Se eu não estou conectada com isso, o que me move sempre é o que, que as pessoas estão pensando, o que, que elas estão dizendo. Outro dia eu também escutei uma pessoa falar que ela deu, eu achei muito incrível, assim, imagina que você está chegando num lugar que tem muita gente, e a gente sempre acha que todo mundo está olhando pra gente, que todo mundo está reparando, só que na verdade cada um está reparando, está pensando a mesma coisa. Então enquanto você está com medo do que estão pensando sobre você, quando você está com medo do que a pessoa do lado está pensando sobre você, a pessoa do lado está com medo do que a pessoa do lado está pensando sobre ela. E a gente vive nesse ciclo. A gente acha que tudo é sobre a gente, mas na verdade cada um está preocupado com as suas próprias questões, com as suas próprias sombras, né? E entender isso também é muito libertador. Por quê? Porque tira esse peso das nossas costas. Então, eu tenho certeza que se você praticar essas dicas, você vai vencer isso um pouquinho a cada dia, lembrando que a nossa busca por aprovação, por validação, é totalmente natural, é da nossa natureza humana, mas a gente nunca pode deixar de ser a primeira pessoa a se amar, a se aprovar e a suprir as nossas próprias necessidades emocionais. Porque enquanto a gente não suprir as nossas necessidades emocionais, a gente sempre vai ser refém de que alguém supra isso. Eu sempre vou depender, ou que meu marido supre, e a gente sempre vai projetar em alguém. Tem gente que projeta no marido, no chefe, no trabalho, nos filhos, nos pais, né, adultos que até hoje fazem de tudo para ser visto pelo pai, pela mãe. Então, a gente trazer essa autorresponsabilidade, que é uma palavra que ninguém gosta de ouvir, né? Autorresponsabilidade, porque parece que é ruim, mas a autorresponsabilidade é um poder que a gente tem. É um poder de escrever a nossa própria história, de comandar e de pilotar a nossa vida, tá? E eu queria que você me contasse aqui nos comentários qual foi, né, dessas dicas que eu deixei, aquela que mais falou com você, aquela que você falou, vou sair daqui, eu vou praticar isso porque virou minha chave. Comenta aqui qual foi a sua virada de chave e lembra também de compartilhar esse vídeo com alguém que vê no seu coração. Se vê alguém durante esse programa, fala, nossa, essa pessoa precisa ouvir isso, já manda o link para ela, tá? Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve também para você poder acompanhar todos os programas. Então, a G-Prime TV, toda segunda-feira, às 13 horas, tem um programa Essência, mas tem vários outros programas sobre vários temas também na G-Prime TV. Lembra de você se inscrever e se você quiser assistir os programas passados que você perdeu do programa Essência, é só você também se inscrever no canal Essência Programa, porque lá você vai encontrar todos. E agora chegou a hora de responder às perguntas de vocês sobre esse tema, como não esperar tanto, não depender tanto da aprovação das pessoas. Então, vou chamar a Jéssica aqui para responder as perguntas de vocês. A Jéssica já está aqui comigo para trazer as perguntas de vocês. E se você quer mandar perguntas para a gente, você pode escrever aqui nos comentários ou também lá nas nossas redes sociais do Instagram. Tem os links aqui embaixo, é só você mandar, a gente abre caixinha, pode mandar por direct, a gente vai adorar também. Eu adoro receber as perguntas de vocês para trazer bastante prática. Então, bora lá para a primeira. Jé, bem-vinda.
Bora lá, o pessoal tá afiado, hein? Vamos lá. A primeira pergunta é da Renata. Sempre que sou elogiada, acho que é por educação. Por que é tão difícil acreditar no reconhecimento dos outros? Nossa, isso é muito, né? Ou a gente devolve com uma crítica, né? Fala, Uhum. nossa, como seu cabelo tá bonito. Nossa, mas eu nem lavei, faz 3 dias que eu não lavo, né? Então, assim, vamos lá. Por que que é difícil a gente receber isso? Porque, normalmente, quem tem essa dificuldade é quem não se elogia. Então, vem de fora, não fica. É o imã. Lembra que eu falei no programa? As Uhum. emoções são como imãs. Então, se eu só me critico e vem um elogio, eu não consigo receber. Se a minha mãe só me criticou na minha infância e eu não trabalhei isso ainda, eu não consigo acreditar no elogio, porque a voz da mãe é soberana na nossa mente, tá? Então, primeira coisa, começa a se elogiar, começa a perceber de repente. Tem um exercício que eu gosto muito, que é você pensar qual foi a frase que você queria ter ouvido do seu pai ou da sua mãe e você não ouviu na sua infância. Por exemplo, eu não ouvi eu te amo, eu não ouvi que eu sou capaz, que eu sou especial, eu só ouvi o contrário. Escreve essa frase na palma da sua mão durante uma semana. E todo dia você vai ler essa frase, você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Então começa você a se elogiar, a ver valor em você, que aí você vai conseguir, quando alguém te elogiar, dizer o quê? Obrigada. E é muito gostoso dizer obrigada, A próxima pergunta é da Júlia. tá? Minha maior trava é o medo da crítica. Como parar de viver tentando agradar todo mundo? Ninguém gosta de ser criticado, entenda isso, mas é aceitar que você vai ser criticada. Eu acho que é aceitação, sabe? Tem coisas na nossa vida, principalmente no mundo emocional, que é sobre aceitação. Você vai ser criticado em algum momento. Seja uma pessoa menos crítica com você, provavelmente você é uma pessoa muito crítica, já se critica demais, então você tem muito medo de ser criticada, porque você já é a pessoa carrasca com você. Então, primeiro, seja menos crítica e aceite que a crítica vai vir. Quando você é uma pessoa que não se critica tanto ou se critica de uma forma construtiva, o que que eu percebo? Eu não gosto de ser criticada também. Uhum. Só que eu era uma pessoa antes de construir minha autoestima que toda vez que eu era criticada, eu me justificava. E era muito cansativo pra mim me justificar, porque parecia o quê? Aquela sensação de que não, eu quero mostrar que eu não tô errada, eu quero mostrar que eu tô certa. E na verdade é muito mais fácil hoje, quando eu recebo uma crítica, sabe o que eu faço? Eu falo assim, obrigada por você ter falado, eu vou pensar sobre isso. E realmente eu penso, porque pode ser que o que essa pessoa está falando seja construtivo para minha vida. E se não for, daí eu vou entender que isso é dela, porque às vezes ela está me criticando porque ela foi muito criticada. Então as relações elas são assim, é sempre sobre as duas pessoas, não é só sobre mim nem sobre ela. Tem pessoa que só critica. A pessoa não sabe te dar outra coisa, mas por quê? Porque ela foi muito criticada. Então, acho que é olhar para tudo isso, mas o mais importante é você entender que críticas podem ser construtivas, nem sempre elas são destrutivas. Muito bom. A última pergunta é da Carla. Me dedico a projetos, mas no fundo acho que só quero ser vista. Isso é carência ou falta de autoaceitação? As duas coisas. Porque aí você está sendo movida pelas suas necessidades emocionais. Eu falei muito sobre isso no programa de hoje, né? Quando a gente não é movido pelos nossos sonhos, a gente é movido pelas nossas necessidades emocionais. E isso é muito ruim, porque a gente acaba se tornando mesmo dependente das pessoas, tá? Então, assim, começa a observar. Tá, eu não vou ser. E se eu não for aprovada por ninguém? Você vai ter que ser aprovada por você. Então começa a trabalhar isso, o seu alto valor, pratica tudo que eu trouxe aqui no programa de hoje, que eu tenho certeza que vai te ajudar, né? Mas basicamente é tudo que foi falado aqui hoje é o que vai te ajudar e principalmente se conecta com o seu porquê. Qual que é o seu porquê? Por que que você faz o que você faz? Esses projetos aí que você falou, por que que você quer? Olha para isso. Se vier de fora, ótimo. Se não vier, tá tudo bem, porque você vai se encher. Mas para isso você precisa se encher. Adorei. Por Certo? hoje é só. Por hoje é isso, então. Eu queria fechar esse programa de hoje com uma frase que eu lembrei agora também, que fala assim, que a gente precisa normalizar o errar. Normalize os erros. Normalize eh, fracassar, cair e levantar. Então, e também, assim, de tanto errar, uma hora vai dar certo. Não tenha medo de errar, não tenha medo de não ser aprovada pelas pessoas, porque esse medo é o que vai fazer você
realmente abandonar os seus sonhos, os seus projetos, e quando você vai chegar lá na frente, você vai falar, poxa, mas eu não fiz nada. E realmente você não fez porque você ficou amedrontada se ia dar certo ou se não ia. E não vale a pena, não é verdade? É muito cansativo. É muito cansativo. E olha, Gé, que dia que vai ser a nossa live? Dia 11 de agosto, às 20 horas, não perca. 11 de agosto, às 20 horas, estaremos ao vivo, uma live muitíssimo especial, porque a gente vai interagir, a gente vai poder conversar, vai ter um tempo juntos, então a gente está preparando com muito carinho, né? Já está anotado na minha agenda, anota na sua para você não esquecer também, e vai ser muito incrível. Então esse foi o nosso programa de hoje, espero que tenha te ajudado, espero que você coloque em prática, eu sempre vou bater nessa tecla. Se você assistir esse programa, voltar para sua vida, né, eu falo, quem aqui já tem o caderninho do programa Essência? Nesse momento, eu acho que vocês já podem ter um caderninho, porque são muitas dicas, são muitos exercícios, vale a pena ter um caderninho e anotar, para você que quer realmente praticar, ter uma vida diferente, ter ferramenta para lidar ali na hora que você está passando pelas suas questões emocionais. Tem um caderninho, se você ainda não tem, para você assistir os programas e anotando e ir praticando, isso vai te ajudar a realmente transformar a sua vida, tá bom? Então é isso, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo programa.